entrar, discute, né? Sim, aham. Eu vou abrir, devo demorar uns 15 minutos no máximo, e assim que eu introduzir o assunto, eu passo a palavra a você. Tá, joia. Eu convidei os colegas também aqui da universidade para entrar, porque eles estão numa reunião, mas se der, acho que eles vão vir também. Aham, perfeito. Tá, joia. Deixa eu divulgar no grupo dos psicólogos novamente. Falar que já está começando. Parece que o psicólogo da UFMG entrou no grupo. Acho que ele Bacana. chama Alisson, você conhece? Alisson? Isso. Não. Será que ele é professor? A professora Alisson? Não estou me lembrando. Para mim não é familiar, não. É. Se ele está no grupo lá, talvez seja técnico, né? Geralmente o grupo é mais focado no trabalho dos técnicos lá. Não, tem um professor na UFMG que ele está à frente da assistência estudantil, não me lembro se o nome dele é Alisson. Ah, tá, não. De repente na coordenação, entendeu? Uhum. Pode ser. Uhum. Que horas mais ou menos a previsão de terminar a reunião? Ali, olha. Onde? Que horas mais ou menos que é previsão de terminar a reunião da universidade? Ah, tá. Eles iam começar agora às 2. Eu acho que se eles terminarem começaram às 2, né? Até umas 3, 3:30, eles vão tentar entrar, sabe? Uhum. Não, então tranquilo. Então eu vou introduzir o assunto, aí eu passo a palavra a você, tá bom? Tá joia. Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Alessandra Efren, estou aqui com mais uma live do setor de assistência estudantil, em parceria com o Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Atendendo às políticas de inclusão e acessibilidade, vou iniciar com uma audiodescrição de mim e do ambiente. Sou uma mulher negra, cabelos ruivos, estou com uma blusa estampada e atrás de mim está uma parede branca. As lives ficam gravadas no canal da Assistência Estudantil no YouTube, cujo endereço é www.youtube.com/assistência estudantil, tudo junto, A maiúsculo, E de estudantil maiúsculo, ponto. Tudo em letra maiúscula agora. O FJFGV/vídeos minúsculos. Vou colocar esse link posteriormente no chat. Por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, símbolo da notificação. Hoje é nossa terceira live com o tema celebrado em agosto, e para marcar os 10 anos de atuação do setor de assistência estudantil, vamos homenagear a seguinte data, a mais bonita. No dia 27 de agosto, celebramos o Dia das Psicólogas, dos Psicólogos e dos Psicólogas. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Tâmaro Chagas, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Tâmaro é doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, é mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente, também pela UFVJM, é especialista em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar pela Universidade de Brasília, é pós-graduando em Prática Baseada em Evidências em Psicologia Clínica, no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, e é psicólogo graduado pela Unipac. Atualmente, ele é psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina do Mucuri, da UFVJM, e docente do curso de Psicologia da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni, Alfa Unipac. Participa de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de saúde mental e psicologia da saúde. Hoje, ele vai falar sobre a importância da psicologia para a permanência estudantil. Antes de passar a palavra ao Tâmaro, vou convidar a todos para ficarem atentos à programação do ciclo de lives em agosto e setembro.
vou estar colocando nos canais oficiais da UFVJF, a saber, no Instagram da UFJF, Campus de Governador Valadares, que é @UFJFCampusGV. Também coloco no Instagram do setor de assistência estudantil, que é @assistênciaestudantilgv, e no Instagram do Núcleo de Apoio à Inclusão, que é @NAI-UFJFGV. Publico também nas minhas contas pessoais, no meu Instagram, @AlessandraEfrem, com M de mamãe ao final. No meu Facebook, é só me procurar lá, me adicionar, Alessandra Efrem. E no canal, que eu já mencionei, de assistência estudantil no YouTube. A próxima live será no dia 27 de agosto, às 19 horas, com o neurologista Dr. Renata Arruda, para falar sobre os aspectos neurobiológicos do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No dia 29 de setembro, teremos outra live com a nutricionista Natália Galdino, sobre a relação entre as emoções e alimentação, para homenagear o Dia dos e das Nutricionistas, celebrado em 31 de agosto. Em setembro, teremos uma live sobre a educação da pessoa surda, com o intérprete de Libras do Anne Bonfim, da UFVJM. A data será posteriormente definida, e outra live em homenagem à campanha do Setembro Amarelo, com o título Sim à Vida. Bom, o que podemos falar sobre a atuação do psicólogo nas universidades? O Programa Nacional de Assistência Estudantil é uma política governamental que visa reduzir a evasão e o baixo desempenho em universidades federais, indicando 10 áreas de intervenção. Estudos apontam que a decisão de permanência no curso, o desempenho acadêmico e o próprio desenvolvimento psicossocial dos estudantes universitários são afetados por fatores contextuais, pessoais, relacionais e acadêmicos. De acordo com Ana Maria Jung de Andrade e Marco Antônio Pereira Teixeira, as discussões sobre a inclusão social e ensino superior vem se intensificando nas últimas décadas, especialmente na área da assistência estudantil. De acordo com Costa, é possível separar a história da assistência estudantil no Brasil em duas fases distintas. A primeira é caracterizada por ações pontuais, descontínuas, que vai de 1930 até a década de 80, e a segunda tem como marco inicial a promulgação da Constituição Federal de 88 e se estende-se até os dias atuais. No primeiro período, o apoio aos estudantes previa a doação de fundo através do fornecimento de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar, dentária e médica. Essa primeira fase histórica da assistência estudantil no Brasil foi marcada por ações informais, focadas nas dimensões econômicas para a permanência estudantil, preocupadas em sanar os problemas emergenciais dos estudantes, como moradia e alimentação. Já a segunda fase tem buscado ações de promoção da inclusão social e da igualdade de oportunidades para a permanência do estudante na universidade. Nesse contexto, são criados os programas de expansão das universidades, consequente aumento de vagas e programas especiais de acesso e permanência estudantis. E qual é o papel da psicologia para a permanência estudantil? Para nos aprofundarmos sobre o assunto, convido o psicólogo Tâmaro Chagas. Oi, Alessandra. Oi, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa live, né? As pessoas também que irão nos assistir posteriormente. Eu agradeço novamente o convite para estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante para a gente, que somos trabalhadores, né, e servidores do ensino superior, da assistência estudantil, e também como psicólogos, né? Em breve, daqui acho que 2 semanas, iremos comemorar aí o nosso Dia do Psicólogo. Então, a ideia é que hoje eu vou fazer brevemente uma exposição, selecionando alguns dados aqui, para que nós possamos fazer uma conversa entre nós aqui sobre o papel do psicólogo na assistência estudantil e no ensino superior.
Eu sou psicólogo da Faculdade de Medicina do Mucuri, aqui do campus Teófilo Otoni, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Vou expor minha tela aqui para a gente começar a discussão. Só um minutinho. Qualquer coisa, se você não conseguir, você passa para mim, viu, Tâmara? Tá, joia. Acho que aqui vai dar. Você só me avisa, por favor, Alessandra, quando começar a compartilhar, porque a tela para mim fica bloqueada. Sim, já tá aparecendo. Agora só passa para eu ver se tá passando. Avança mais um pouco. Deixa eu duplicar aqui. E tá aparecendo? Tá avançando. Tá normalmente. Pode continuar. Tá, joia. Eu vou aqui, se cair, alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade para me interromper, que a gente vai fazendo uma conversa aqui. Então, o nosso tema aqui de hoje é a importância da psicologia e do trabalho dos psicólogos, né, das psicólogas, para a permanência estudantil. A Alessandra introduziu para a gente já, falando sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil. Nesse ano, né, nós tivemos a publicação da Lei 14.914, que instituiu, né, como lei, a Política Nacional de Assistência Estudantil e apresentou para a gente a sua finalidade, que é de ampliar e garantir as condições de permanência dos estudantes na educação superior e na educação profissional, científica e tecnológica, como nós fazemos nos institutos, né? É importante que já no seu primeiro parágrafo a lei dá essa ênfase maior na permanência. Então, de maneira geral, na educação superior pública, nós caminhamos bem em relação à inclusão, não que não há nada para ser feito ainda, né? Mas um dos nossos grandes desafios hoje é principalmente trabalhar com a permanência e contra, né, as taxas de evasão. Então, a nossa conversa vai ser como que a atuação do psicólogo se insere, então, nesse contexto da Política Nacional de Assistência Estudantil, como que o nosso trabalho pode ser realizado para atender aos objetivos dessa política e também dentro das atuações que a gente tem como servidores, como profissionais. Então, dentro lá, né, da Política Nacional de Assistência Estudantil, a gente tem uma série de programas que são listados com o objetivo de atender ao público estudantil, público acadêmico. Um desses programas é o Programa de Atenção à Saúde Mental dos Estudantes, o PAS. Então, esse programa ele é destinado a promover a cultura do cuidado no ambiente estudantil, de forma a melhorar as relações entre os estudantes, professores e funcionários técnicos administrativos das instituições federais de ensino. Aí tanto as universidades quanto os institutos. É interessante que nesse parágrafo ele diz para a gente qual que é o objetivo do programa e, ao mesmo tempo, ele fala para a gente também com qual público-alvo que nós vamos trabalhar, que é um público-alvo bem amplo, né, que são os estudantes da graduação aí, os professores, os docentes, né, e os nossos colegas técnicos administrativos. E ele fala que é um dos objetivos que a gente trabalhe as relações entre esse público. E a gente que atende, né, a gente vê que muitas demandas que chegam para a gente são oriundas de conflitos interpessoais, ou entre estudantes, ou com estudante professor, estudante técnico, entre técnicos e professores. Então, o programa de saúde mental, ele visa também ali melhorar as relações entre esses servidores, entre essas pessoas, né, entre o nosso público acadêmico. Aí, já depois, no artigo 27, ele vai falar quais são os objetivos específicos desse programa. Aí ele fala lá no inciso 1º, consolidar o modelo de atenção à saúde mental aberta, de base comunitária, com valorização do convívio com a família e com a comunidade, conforme os regramentos, né, adotados na legislação vigente sobre saúde mental. Então, ele está falando aí da importância da participação da família e da comunidade nesse contexto de promoção de saúde mental no ambiente universitário. Então, por exemplo, na nossa atuação, nós sempre convidamos, né, as famílias, os familiares, para vir junto com o estudante dentro da universidade, conhecer a universidade, naquele momento ali de acolhimento, né? Então, tem uma situação assim que é muito feliz da gente participar com os alunos, geralmente, na fase de matrícula, que as famílias vêm conhecer o campus, né? Então, teve gente, eu estou aqui em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, aí a gente tem estudantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, as pessoas vêm de fora para conhecer a cidade, e é sempre muita felicidade ver como que é um momento importante para a família e para o estudante fazer a matrícula ali, para começar o ensino superior. É uma das propostas, então, que a gente mantenha e fomente, incentive que o estudante mantenha esse contato com a família, para que a família seja um agente próximo dele ali, para promover também saúde mental.
Um segundo inciso fala para a gente que é um objetivo acolher e acompanhar as pessoas em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais, propiciando o pertencimento institucional. Aí o que é importante a gente falar? As ações da Política Nacional de Assistência Estudantil, elas não são privativas a nenhuma categoria profissional. Né? A gente vai ver adiante os colegas que fazem parte conosco dessa política. Mas, nesse inciso, nos próximos que nós iremos citar, há uma oportunidade muito grande para a atuação principal do psicólogo. Por exemplo, sob tratamento, né, de sofrimento psíquico e diagnóstico em saúde mental, é uma atuação privativa do psicólogo o diagnóstico psicológico. Então, nesse inciso aí, há um convite, né, para que o psicólogo lidere essa ação. E ele fala para a gente a lei fala, né, tanto em acolhimento quanto em acompanhamento. Então, por acolhimento, a gente pode entender como uma ação transversal de avaliação, recepcionar o aluno, acolher o aluno, há também demandas pontuais, né, em alguns serviços de plantão psicológico, por exemplo, mas também é importante fazer esse acompanhamento, que já mostra para a gente a importância de atendimentos longitudinais, de acompanhar essa pessoa ao longo da sua trajetória acadêmica. E isso tudo visa melhorar ou fomentar o pertencimento à instituição. Um terceiro inciso, fomentar mais informação e comunicação sobre o sofrimento psíquico e a saúde mental. Aí a gente pode estar falando principalmente aqui de ações e programas e projetos para contribuir com letramento em saúde mental, informando as pessoas ou conscientizando-as, né, sobre fatores de risco e proteção em relação à saúde mental, falando sobre comportamentos, estilo de vida, sinais e sintomas, né, que a gente pode perceber ou suspeitar que alguma alteração psicopatológica pode estar ocorrendo. Grande parte do nosso atendimento, a gente sempre utiliza intervenções em psicoeducação, né, faz parte de quase todo o protocolo de saúde mental. Por fim, construiu uma cultura inclusiva, acolhedora, antimanicomial, humanista e não violenta. Então, é uma prática clínica, né, da psicologia, uma prática da psicologia em saúde mental, de promover a inclusão dos estudantes, né, e dos servidores como um todo, o acolhimento, a não demonstrar e atuar contra qualquer tipo de prática que segregue o estudante ou que o isole, e fazer uma prática mais humanista contra situações de violência, discriminação e preconceito, por exemplo. Aí vamos falar então nós conceituamos aqui, né, esse contexto legislativo da atuação do psicólogo dentro da assistência estudantil. Vamos falar então de quem são essas pessoas, ou esses trabalhadores e servidores da assistência estudantil. Essa é uma pesquisa aí que foi publicada em 2022, com dados de 2020, de servidores, né, dos institutos federais. E eles fizeram um cálculo aí para cada 1.000 estudantes, qual seria a proporção de profissionais que cada instituto está apresentando. Aí a gente tem primeiro aqui uma proporção total, né, de servidores. Deixa eu pegar o meu apontador aqui, fica mais interessante. Vocês estão vendo o apontador aí, né? A gente vai ter aqui, ó, uma proporção calculada de 3 servidores, né, da assistência estudantil a cada 1.000 estudantes. Quem são esses servidores? Assistente social, nutricionista, pedagogo, o psicólogo e o técnico em assuntos educacionais. São todas profissões, né, de ensino superior. Então, a gente tem três servidores a cada 1.000 estudantes. Aí a gente pode discutir depois aí, eu convido os colegas a discutirem se é um número adequado ou não. Aí vamos focar agora na psicologia. Em relação aos psicólogos, a gente tem uma proporção de menos de um psicólogo, 0,68, para cada 1.000 estudantes, com a maior proporção existindo no Instituto Federal de Roraima, de 1,31, e a menor proporção no Instituto Federal Goiano, de 0,34. Menos de um psicólogo a cada 1.000 estudantes, a gente pode considerar aí como insuficiente diante do tamanho das demandas que a gente tem para atuação. Aí a gente pode conversar sobre a necessidade das universidades e institutos trabalharem para aumentar o número de servidores, né, na psicologia em seus quadros, novos concursos de convocação e novas vagas, por exemplo. Falando, então, especificamente sobre os psicólogos, essa é uma pesquisa que foi publicada em forma de banner no encontro atual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
E essa pesquisa descreveu qual que é o perfil dos psicólogos e psicólogas que trabalham nas universidades com alunos de graduação, né? Trabalham na universidade como um todo. Então, em relação ao gênero e identidade, a maioria dos colegas se descreve como cisgênero, sendo a maioria depois aqui mulheres, homens e pessoas não binárias. Então, no serviço público como um todo, as mulheres são a maioria, e o mesmo a gente observa em relação à carreira de psicólogos na universidade. Em relação à deficiência, a maioria, né, não possui uma deficiência. Sobre cor e raça, a maioria são pessoas brancas, depois a gente tem pardos, depois pretos, depois amarelos e indígenas. Então, novamente, existem políticas dentro do serviço público para fomentar o ingresso, né, através de cotas, mas a gente pode questionar também se essas cotas estão cumprindo aí o seu papel de deixar um serviço público mais diverso, mais amplo. Em relação à faixa etária, a gente tem um grupo de servidores aí, em sua maioria, de 35 a 44 anos, então, inclusive, é a faixa etária que eu me encontro, né, eu estou aqui com 36, então eu estou nessa faixa aqui. A gente tem uma pessoa aqui, de 18 a 24, possivelmente alguém que já, como é um cargo que exige apenas formação superior e inscrição no conselho, é uma carreira que dá para a pessoa recém-formada, né, tentar entrar. Então, uma pessoa que participou da pesquisa, né, possivelmente está nessa situação aí. E também temos colegas mais velhos, né. Sobre a atuação, então, desses profissionais. As pessoas que eles atendem, né. Então, mais de 80% aqui relatou que atende principalmente estudantes, depois 36,3% o corpo docente, depois 30,5%, a proporção aqui aproximada, né, de servidores técnicos administrativos. Algumas universidades também, como é o caso da minha, esse atendimento psicológico é ampliado aos trabalhadores, né, das empresas terceirizadas que assistem à universidade ali, que auxiliam nas tarefas diárias da universidade. Uma informação interessante sobre a renda das pessoas que nós atendemos, 26,7% declarou que atendem pessoas com uma renda até um salário mínimo. Isso é um ponto importante. Conversando com alguns colegas e vendo algumas pesquisas, a gente vê que, possivelmente, o atendimento psicológico realizado nas universidades e nos institutos, eles trabalham complementarmente ao serviço psicológico que é oferecido no serviço público de saúde. Às vezes, dependendo do município, tem mais psicólogo na universidade que psicólogo no município, pelo menos de maneira acessível à população e aos nossos estudantes. Sobre atividades principais, né, a maioria disse aqui que faz acolhimento e atendimento psicológico, depois planejamento de programas. Aí a gente pode entender aí, talvez, projetos de ensino, pesquisa, extensão, ou programas de acolhimento, né, programas de oficinas, por exemplo. A maioria dos atendimentos são realizados por demanda espontânea, isso é um dado bem interessante. Então, assim, nós podemos atender estudantes que são encaminhados por profissionais de saúde, na medicina principalmente, estudantes que são encaminhados por professores, né, por outros colegas técnicos, mas a maioria da demanda, e a minha experiência também demonstra esses dados, chega por demanda espontânea, né, a pessoa fica sabendo do serviço e procura por esse serviço. Também é muito comum um encaminhamento que é muito importante, que é quando um colega encaminha outro colega. Eu acho que são os melhores encaminhamentos assim, né? Quando uma pessoa usa o serviço, vê valor ali no serviço que ele teve, e ele encaminha um colega para também participar ali. Sobre esses atendimentos, os psicólogos relataram aqui, né, que a maioria faz atendimentos tanto individual quanto grupal. E a abordagem dentro da psicologia, né, a maioria também declarou que é uma abordagem de cunho psicodinâmico ou comportamental. Por comportamental aqui, eu também imagino que a gente pode estar falando de terapias cognitivo-comportamental, né, que geralmente na literatura são as mais pesquisadas nesse meio. Ainda falando um pouco da atuação do psicólogo, a gente tem um ponto importante que acho que a maioria que está conosco aqui, né, são da carreira da psicologia, mas para quem estiver participando conosco aqui, ou para quem for nos assistir mais tarde e não for da carreira de psicologia dentro de um público universitário, é importante a gente pontuar que para a pessoa trabalhar na universidade como psicólogo, geralmente os concursos, eles apresentam como nome do cargo psicólogo área.
E o requisito é que você seja formado em psicologia e tenha registro em conselho de classe. Pelo menos os editais que eu já vi, e o edital que eu passei aqui, ele estava assim. Aí a gente tem uma questão aí que é um cargo um pouco inespecífico. Então, você pode entrar e trabalhar dentro da área organizacional, nas pró-reitorias de gestão de pessoas, por exemplo. Você pode trabalhar na área de assistência estudantil, que é o nosso tema aqui hoje, ou você pode trabalhar na área da saúde, nos hospitais, por exemplo, né, os hospitais universitários. Ao mesmo tempo, como o cargo é um pouco inespecífico, ele pode ser muito abrangente para que profissionais de diversos contextos aí possam trabalhar. Então, às vezes, entra um colega que ele tem um foco mais clínico, então ele gostaria de fazer uma atuação mais clínica, ou pode entrar um outro profissional que ele tem mais experiência na área de educação, então ele quer dar mais ênfase na área de educação. Então, o cargo fica um pouco abrangente ao tipo de formação do profissional. Sobre a atuação do psicólogo na universidade, geralmente é uma atuação interdisciplinar, ou pelo menos multidisciplinar. Então, a gente atua de modo psicoeducacional, com pedagogos, técnicos em assuntos administrativos, psicossocial, trabalhando junto com assistente social, e também na área da saúde, né, principalmente ali quando tem alguma equipe médica. Na modalidade de atuação, então, o que o psicólogo faz na universidade ou na assistência estudantil, isso aqui é um relato, né, de uma pesquisa qualitativa, e os psicólogos declararam que eles fazem uma orientação individual, que pode ser um atendimento individual, orientação em grupo, psicoterapia individual. Aí a literatura traz para a gente também, que é muito comum, a psicoterapia breve, dentro do ambiente universitário, psicoterapia em grupo, um trabalho terapêutico, né, que aí já é mais amplo, grupo temático, ou plantão psicológico. A diferença do plantão, né, para o agendamento, que o plantão, o estudante não tem que ter um horário confirmado, ele não tem um horário pré-agendado, né, o serviço fica disponível, né, em alguns dias e horários, basta ele chegar e procurar o psicólogo. Também a orientação profissional e a participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que um foco que a gente costuma ver muito, né, na atuação é o atendimento individual. Existe uma demanda muito grande por atendimento individual, ainda mais que a gente está num momento da sociedade, que eu pelo menos acredito que a saúde mental está sendo mais valorizada, né, a gente vê na mídia aí muitas pessoas falando em relação a valorizar a saúde mental. Isso pode influenciar uma maior procura por um atendimento psicológico. Infelizmente, nos serviços públicos, essa procura ainda ela não tem como ser plenamente atendida, então a universidade acaba também realizando aí, né, esses atendimentos. Então a gente seria um foco no atendimento individual. Depois, um ponto que eu acho muito interessante, que é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de trabalhar na universidade, é a nossa possibilidade de poder atuar em projetos de ensino, pesquisa e extensão, de maneira indissociada entre eles, né, também fomentando saúde mental. Aí, um ponto interessante, até justifica a atuação do psicólogo nesse contexto de saúde mental, eu não vou falar contexto clínico, né, porque não é em clínica que a gente atua, mas um contexto de psicologia da saúde, um contexto de saúde mental, é a alta prevalência de sintomas de transtornos mentais que a gente observa no público universitário. Eu vou apresentar para vocês alguns resultados de uma pesquisa de revisão sistemática com meta-análise, demonstrando, né, a prevalência agrupada desses sintomas. Então, em relação à ansiedade, a gente tem uma prevalência agrupada aí de 37,75% de alunos brasileiros da graduação. Então, tenho aqui a variação dessa prevalência, né? Aqui a gente tem a prevalência agrupada da meta-análise. E em relação à depressão, a gente tem uma prevalência agrupada aí de 28,51%. Esses dados, pessoal, de maneira geral, são dados que a gente acredita, e algumas pesquisas comparativas demonstram para a gente, que é uma prevalência maior do que na população geral. Então, o psicólogo poderia atuar diretamente aí, a gente encontra, né, trabalhando de modo preventivo, mas também no tratamento e acompanhamento dessas situações de sintomas de transtornos mentais. Aí eu queria expor para vocês agora aqui, sobre um pouco mais do ambiente da nossa universidade. Essa aqui é uma pesquisa realizada por um colega nosso aqui, da FJM, o psicólogo Alexandre da Mata, e ele trouxe alguns dados que ele compilou do Serviço de Psicologia de 2015 até 2018. Então, em relação ao número de atendimentos, a gente pode observar que os atendimentos vão aumentando, né, ao longo dos anos,
e conversando com os colegas, né, aqui da universidade, outras universidades, a gente nota que a tendência do serviço é realmente só aumentar o número de pessoas interessadas. Algumas pesquisas mostram para a gente que houve uma pequena queda ali durante a pandemia, mas no pós-pandemia, novamente, já aumentou o número de pessoas procurando o serviço psicológico na universidade. Em relação ao tempo do estudante na universidade, a maior prevalência aqui de procura, né, de atendimento, o número de atendimentos foi dos estudantes do primeiro ano, e a gente pode ver que acontece uma queda, né, à medida que vai passando mais tempo na universidade, e outras literaturas, tanto nacionais ou internacionais, também confirmam isso para a gente, por isso que há uma preocupação muito grande com o estudante que é ingressante, né, que é o que a gente chama do estudante calouro, que é aquele estudante que ele está saindo de um ambiente ali diferente do ensino médio ou de cursinho e entrando para a universidade, então pode existir alguns problemas de adaptação que podem interferir diretamente na permanência desse estudante, então são os estudantes que mais procuram esses serviços. Na minha atuação na medicina também é o que a gente observa muito, geralmente é de estudantes aqui do primeiro até o terceiro ano aqui. Em relação ao número de atendimentos por gênero, né, a gente nota que aqui o sexo feminino é o que mais teve atendimentos, né, de 2015 até 2018, os homens, eles têm menos atendimentos, a literatura também mostra para a gente que as mulheres procuram mais o atendimento psicológico em relação aos homens, e há algumas hipóteses aí. Algumas hipóteses viáveis, né, são da maior prevalência de sofrimento psíquico das mulheres, né, em relação aos homens, mas, ao mesmo tempo, as mulheres também tendem a falar mais de saúde mental e a se auto-observar mais em relação à saúde mental do que os homens. Infelizmente, ainda existe um tabu muito forte entre a população masculina de que homem não chora, homem não pode falar de saúde mental, homem não pode demonstrar fraqueza, né, e transtornos mentais demonstram fraqueza, o que pode fazer que alguns estudantes do sexo masculino procurem menos o serviço. E é importante que a gente veja que isso não significa, né, que há menor sofrimento mental também na população masculina. Que a gente vê outras pesquisas aí, uma prevalência alta de ideação e comportamentos suicidas também entre o público masculino. O que a gente pode observar por esses dados e dados de outras pesquisas é que há uma menor procura. Então, é uma boa reflexão para a gente poder pensar em como nós podemos fomentar maior prevenção e procura em ambos os públicos, né, nas estudantes e também nos estudantes. Em relação por faixa etária, geralmente na universidade, as pesquisas mostram aí, aqui no Brasil, a gente termina o ensino médio ali por volta de 17, 18 anos, né? Aí, dependendo do curso, a pessoa pode demorar um pouquinho para entrar, mas, de modo geral, a média de idade de um estudante universitário fica em torno ali de 21 a 24 anos, como de fato a pesquisa mostra aqui. Então, a gente vê que a maior proporção fica realmente nessa média, né? Tem estudantes mais jovens que procuram também, mas geralmente são os mais jovens ou estudantes que estão na média de idade, e estudantes mais velhos são menos atendidos, também tendem a procurar menos o serviço. Uma hipótese também aventada na literatura é a importância da maturidade. O estudante mais velho, possivelmente, ele possui mais maturidade, habilidades sociais para lidar com algumas questões que afligem muito o estudante mais jovem, né? Adaptação na vida acadêmica, organização, relacionamentos interpessoais. Então, para a gente falar algumas estratégias, então, que a literatura traz para a gente, que possuem eficácia para nós podermos trabalhar de modo preventivo, mas também atendendo, né, estudantes em situação de sofrimento psíquico. A utilização de terapia cognitivo-comportamental e outros modelos psicoterápicos, mas a TCC geralmente é o modelo mais utilizado, né, e mais pesquisado, então é o que a gente tem mais informações em relação à implementação e eficácia. A gente pode utilizar também intervenções baseadas em mindfulness, a ideia de atenção plena, né, principalmente para os casos de ansiedade, estresse. Uma outra forma também, que a gente quer, é tanto o preventivo quanto o tratamento, seria exercício físico. E aí eu gostaria de ampliar também os dados dessa pesquisa, dizendo para que nós ficássemos atentos e incentivássemos não só a prática de exercício físico, mas que a gente também observasse, quanto psicólogos, outros pilares do estilo de vida do estudante. Então, a gente tem que observar em relação
ao sono, ao uso de substâncias, gerenciamento de estresse, uso de álcool, né, e outras drogas, por exemplo. E um outro ponto também importante é que o atendimento psicológico para o público universitário, ele se mostra eficaz tanto de maneira presencial quanto de maneira remota. E isso é um dado muito importante para a gente, porque nós estamos num momento da nossa carreira que está sendo discutido, né, a possibilidade do trabalho remoto para os servidores da universidade. Então, a gente tem dados de pesquisa demonstrando que o atendimento psicológico, ele poderia ser inserido nesse contexto aí de um atendimento remoto. Ao mesmo tempo, nós temos uma nova resolução do CFP que tirou, né, qualquer obstáculo para poder, antes ela não recomendava o atendimento emergencial em relação a algumas demandas de forma online, mas agora ela ampliou todas as possibilidades de atendimento psicológico de maneira remota. O que eu gosto de fazer, né, o que eu vejo que é uma boa prática, assim, geralmente eu faço o primeiro atendimento presencial, para o aluno me conhecer, eu conhecer o aluno, e a partir da demanda dele, das possibilidades dele, eu faço os próximos atendimentos online, mas eu informo que a qualquer momento ele pode ser solicitado, a gente pode marcar um atendimento presencial, tanto quando ele quiser, o quanto eu achar que é necessário, né, vê-lo presencialmente. E o atendimento psicológico remoto, ele também é muito bom e muito importante, de duas situações principalmente. A primeira, pelo menos aqui na cidade que eu estou aqui, em Teófilo Otoni, eu acho que muitas cidades de pequeno e médio porte, onde há campus universitário, a gente tem muita dificuldade com o transporte público. E nós temos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, às vezes, você fazer o estudante vir ao campus universitário para ter o atendimento, você está propiciando um gasto que ali, na semana, ele não poderia ter. Fica prejudicial para aquele estudante. Então, o atendimento psicológico remoto, se ele tiver condições de manter uma boa conexão com a internet, né, para a gente manter uma conversação, é uma excelente alternativa. Ao mesmo tempo, antigamente, né, antes da gente fazer atendimento remoto, como a gente faz agora, no mundo pós-pandemia, durante o período de férias, como o atendimento era praticamente só presencial, os estudantes tinham muita dificuldade em ter acesso a esse atendimento, porque parte deles mora em outras cidades. Agora, com o atendimento psicológico remoto, nós temos condições de fazer um acompanhamento com esse estudante, mesmo quando ele está em férias, o que é muito bom, foi um ganho muito grande para a gente. E um terceiro motivo que eu lembrei aí, que é bem do meu contexto aqui, eu trabalho na faculdade de medicina, e chega um momento que os estudantes têm que fazer internato. E um desses internatos é o internato rural, em que ele vai atuar em outra cidade. Então, não tem como ele vir até o Teófilo Otoni, né, vir ao campus fazer o atendimento, porque ele está em outro lugar. Então, o atendimento psicológico remoto também atende a essa demanda. Falando agora, então, sobre barreiras de atendimento, né? Então, o que já está bastante consenso na literatura é sobre a prevalência do sofrimento mental no público universitário e sobre a eficácia dos atendimentos psicológicos para lidar, né, de modo preventivo ou como um tratamento para esse sofrimento mental. Desculpa. O que a gente está precisando muito agora pesquisar de maneira, né, a tentar lidar, são com as barreiras que impedem o estudante de ter acesso a esse atendimento psicológico. Então, eu trouxe algumas barreiras principais aí que são listadas numa revisão sistemática. A primeira barreira seria o estudante que possui, né, de maneira equivocada, desconfiança no aconselhamento do campus, ou uma falta de confiança, né, nos conselheiros aí, nas pessoas que atendem. Então, é o estudante não ter confiança que aquele atendimento ali vai ter um sigilo e uma privacidade adequadas. Só tomar uma água aqui. E isso é importante, pessoal, que sempre que nós divulgarmos o serviço psicológico para os estudantes, seja de maneira coletiva ou de maneira individual, nós façamos a ênfase que é um atendimento que respeita princípios de sigilo e privacidade. Então, eu sempre falo assim, olha, tudo que nós conversarmos aqui não será repassado para o seu professor, não será repassado para o seu colega, para o seu diretor, você não terá nenhum problema
com a administração da universidade, né? É um atendimento psicológico, embora não seja em contexto clínico, ele respeita princípios de sigilo e confidencialidade. Um segundo ponto que é uma barreira é o estigma que os estudantes possuem em relação à doença mental, né? Ou de um certo negacionismo, ou ver a doença mental como uma espécie de fraqueza. Então, se eu procurar atendimento, eu vou estar admitindo para mim que eu estou demonstrando alguma vulnerabilidade ou fraqueza ali. Aqui, né, cabe muito a gente trabalhar numa perspectiva de letramento em saúde mental, informando os estudantes sobre o que é um transtorno mental, sobre a existência de transtornos mentais, como nós podemos fazer essa avaliação, que existem tratamentos que são eficazes, que há uma completa separação entre a presença de um transtorno mental e problemas morais, que há uma completa separação entre transtornos mentais e inteligência. Então, não é porque a pessoa está ansiosa, está estressada, que ela tem um problema de inteligência, né, que ela tem um desempenho pior na faculdade. Um terceiro ponto seria um baixo nível de letramento em saúde mental, então até já comentei acima aí. Um quarto ponto, falta de acesso a serviços de saúde mental. Então, às vezes, né, a gente tem poucos servidores, poucos psicólogos para atender uma demanda que é muito grande, então a gente deveria melhorar esse acesso. E, às vezes, o próprio serviço de atendimento psicológico, ele não é amplamente conhecido pelos estudantes. Então, cabe a nós também divulgarmos, né, como que o estudante pode ter acesso a esse serviço. Algo que eu fiz aqui na minha prática, que eu vejo assim que me ajudou muito, é fazer a divulgação online, junto com os estudantes, em parceria com os centros acadêmicos, né, no meu caso aqui de medicina, e também fazer o agendamento ser online. Antigamente o agendamento era só presencial ou por e-mail, acaba que é um obstáculo para o estudante ali, né? Agora a gente tem aqui um serviço de agendamento online, que o estudante ele já vê na semana quais são os horários disponíveis, ele tem muita facilidade para cancelar, para reagendar, para mudar o horário, como ele quiser. Então, eu finalizo aqui a minha fala, agora a gente vai abrir para algumas perguntas e discussões. Esse aqui é meu contato, né, para a gente poder continuar a conversa. Eu agradeço e fico à disposição. Tâmaro, você foi extremamente assertivo na sua fala, na sua apresentação. Eu aprendi muito hoje a respeito do corpo de trabalhadores, corpo técnico das universidades. Eu não sabia, agora eu vou pedir os seus slides, por favor, né? Você manda aqui para mim e eu vou ler aqui o chat para a gente começar a nossa discussão. Tá, joia. Bom, aqui a Ana Maria está falando. Diferente dos institutos federais, né, das universidades, a maioria são adolescentes. Ela está falando que o público da maioria dos institutos federais são adolescentes e nós, jovens adultos, né? Tem essa questão. Ana Maria, você está presente? Fala para mim como é que é a procura no IF da psicologia. Oi, Alessandra, estou sim. Desculpa não abrir a câmera. Eu estou aqui bem à vontade nos meus atendimentos online, e como houve a falta de um deles, aí eu estou aqui ouvindo vocês. A procura, ela vem de duas maneiras. Uma delas é através da assistência estudantil. O pessoal da assistência está ali, as enfermeiras, o coordenador da assistência estudantil, a pedagoga, a psicopedagoga, e a outra é voluntária. Então, o próprio aluno, ele vem através do e-mail e solicita essa consulta. Sim. A psicologia, quando você fala através da assistência estudantil, a psicologia no IF que você está, qual que é? Eu estou no IFAL, Instituto Federal de Alagoas. A psicologia não faz parte da assistência estudantil aí no IFAL? Faz, sim, faz. Então, faz parte, sim. Só que eu estou numa situação bem diferenciada. Uhum. E eu vou explicar por quê. Por isso, essa questão do encaminhamento chegar a mim, não é que vocês estranharam. Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. É porque estou numa situação bem diferente. Eu não estou no campus. Eu trabalhei 25 anos no Instituto Federal de Satuba, sim, que é um dos campings do Instituto Federal, né? Lá em Satuba. Com a pandemia, e um pouco antes da pandemia, no dia 4 de março, eu ainda lembro, eu fui removida para a reitoria.
E aí, no dia 20, foi decretada a pandemia. E aí surgiu uma preocupação enorme com os campos que não tivesse o psicólogo em loco. Então, aí foi pensado no meu trabalho, e no momento nós tínhamos, como até hoje nós temos, 4 campos que não têm o psicólogo no seu quadro. E aí eu dou um suporte a esses campos enquanto o quadro de vagas não chega. Cargas d'água que eu estou há 4 anos nesse jogo de cintura, não é? Mas, ao mesmo tempo, está sendo bem enriquecedor, porque foi quando o Conselho abriu essa nova forma de atender, não é? É quando eu estou buscando também, até hoje eu busco ferramentas, eu produzo material que eu estudo para atender a essa demanda, eu produzo cards, materiais em audiovisuais, para que eu possa encaminhar para esses alunos e aí fazer a interação com eles. Então, tá riquíssimo, né? Eu tive que aprender, assim, a toque de caixa também, a mexer com o Meet, a mexer com o WhatsApp, com N ferramentas que até então a gente jamais imaginou. Então, por isso, essa questão da demanda vir. Então, esse pessoal da equipe da assistência está lá, vê aquele aluno que de fato precisa, que elas precisam encaminhar, eu atendo, mas achei ótima a tua fala, Tâmara, que você diz que a gente não faz psicologia clínica, e aí eu tenho que fazer um aconselhamento, né, baseado em Carl Rogers, em minha fundamentação, aconselhamento breve, quando eu não consigo aí a rede de apoio, né? Então, vem os CAPs, os postos de saúde, e quando necessário, eu faço a intervenção coletiva, ou para tratar de uma temática que envolve vários alunos daquele instituto, né, daquele camping, melhor dizendo, ou na formação até de professores. Muitas vezes eu tenho sido chamada para atuar neles na questão da formação no que envolve esse meio de campo que a psicologia faz entre o professor e o docente, né? Então, tem sido muito rico, nesse sentido sido muito rico, mas eu deixo sempre valer nos relatórios que eu faço, porque existem relatórios de gestão que a gente faz, eu faço um para cada campus, e o pessoal da assistência faz, de falar da necessidade que é ter um psicólogo em loco, não é? Eu estou tacando sol com a peneira. O ideal é um psicólogo que entenda e que viva a realidade. Como eu trabalhei nos 25 anos, eu sei o quanto é importante ter o psicólogo. Mas, enquanto não surge essa possibilidade da vaga, do código de vaga, que é uma briga constante, né? Eu acho que o Tamaru também falou da quantidade de alunos que a gente tem para um profissional. Então, enquanto isso não é resolvido, aí a gente fica nessa de tentar se desdobrar um pouco para que essa demanda tão urgente do aluno seja minimizada, porque realmente depressão e ansiedade está aí, né? Também bem falou para dizer em todos os segmentos o quanto isso está emergencial e quanto a gente pode trabalhar a ponto de fazer com que esse aluno permaneça, não só ele permaneça, ele entre, ele permaneça e ele conclua com êxito essa trajetória dele. Então, é extremamente importante, e eu acho que não foi à toa que eu cheguei lá naquele momento, e não é à toa que eu continuo com essa tarefa até que esse código de vaga surja, que acho que é uma briga de todos. Ô, Ana Maria, só uma dúvida. Há os códigos de vaga e ainda não fez concurso ou nem tem um código? Não existe o código de vaga. Nossa. A questão é, são campos que foram abertos, são campos que surgiram com a extensão e que, como sabe, né, se coloca o prédio, se coloca o aluno, por fim se vem falar dos detalhes do quadro de pessoal, quadro de funcionário, e a gente vai vendo o que é que faz, e aí acaba não sendo feito, né? Exato. Por fim, deixa eu mostrar aqui a minha carinha para falar um pouco com vocês. Obrigada. E assim, por fim, a gente vai levando
mas são campos ainda que não estão com um grande número de alunos, né, que estão evoluindo. Alguns têm 3 a 4 cursos, né? Já tem algo, não tem, os que eu atendo ainda não tem curso superior, não é? Atende o nível médio, atende o PROEJA, né? Funciona com PROEJA e ensino médio, mas são campos ainda que não tem uma quantidade muito elevada de alunos, né? Está numa proporção ainda entre 1.000 e poucos alunos, tá? Então, por isso que há necessidade do código, sim, o Instituto Federal tenta conseguir, mas vocês sabem a realidade como é, eu acho que vocês também passam por isso. Exato. E aí a gente vai levando um ano após outro e vamos ver o que acontece, né? Sim, acho que a sua fala, Ana Maria, nos faz pensar principalmente aqui, igual a gente está falando de assistência estudantil, de público universitário, mas também da nossa carreira quanto psicólogos, é de nós trabalharmos para fortalecer a nossa carreira, como técnico administrativos em educação e como psicólogos. E fortalecimento passa por a gente trabalhar junto com a gestão, mostrar como o nosso trabalho, né, é bem feito, os frutos do nosso trabalho, para que possam ser chamados mais colegas servidores. Porque, infelizmente, a gente vive, às vezes, em um contexto nacional, né, não é só regional, sempre a ameaça da terceirização e da privatização. Então, se nós não trabalharmos para fortalecer a nossa carreira, corre o risco aí de um futuro isso ser diminuído e o trabalho do psicólogo na instituição ser terceirizado, né? Então, acho que é importante a gente sempre trabalhar junto com a gestão para ter mais pessoas chegando, lutar por vagas de concurso público. Nós tivemos agora um grande movimento nacional, né, em melhora da nossa carreira. Só para vocês terem uma ideia, aqui em MG, o último concurso da universidade teve uma vaga, 100 pessoas vieram fazer a prova. Assim, eu acho que é muito pouco, né? Não sei se vocês concordam por aí. Eu já ia falar, tá pouco, porque eu já concorri em concurso com 9.000 pessoas para a Prefeitura de São Paulo. Pois é. O salário também, né? O salário inicial não está muito atraente. Exato. Eu acho que muitos colegas, e como a saúde mental, de maneira geral, ela está num ápice, né, na sociedade, eu acho que muitos estudantes, muitas pessoas aí que estão trabalhando, recém-formados, elas estão preferindo investir em atendimento remoto do que entrar numa carreira cuja remuneração inicial, pelo menos, não reflete de modo algum nenhum anseio de um jovem recém-formado. Então, são movimentos também que a gente tem que fazer. Eu acho que isso faz parte também da valorização da carreira, né? Mas, Tâmaro, eu só vou discordar um pouquinho, porque você está falando de um concurso da UFVJM ou de um concurso de prefeitura? Como é que é? Daqui. Da UFV. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu particularmente, eu acho a nossa carreira boa, né, do que se vê comparativamente aos outros entes da federação. E, agora, eu vou concordar com você quando, muitas vezes, teve uma desconstrução do trabalho público ao longo das últimas décadas. Então, eu acho que é isso que faz com que um jovem não procure mais um concurso público como forma de se estabilizar no mercado de trabalho, porque eu tenho, né, trabalho com as juventudes e vejo pessoas da minha proximidade, às vezes, passando aperto financeiro, passando instabilidade. Quando eu vou falar a respeito de concurso, eles torcem o nariz. Eu olho assim, gente, a minha carreira é ruim, mas é um ruim muito melhor do que alguns trabalhos por CLT ou alguns outros concursos, né? Você sabe que vira e mexe nos oferece R$100 a mais para o salário mínimo, para trabalhar, e tem outras técnicas, né? Aí começa a diminuir horas, não, é 20 horas, 30 horas, 1.400, 1.500, 1.600. Então, a gente vê esse tipo de edital pululando nas prefeituras do interior de Minas, do interior do Nordeste. Isso é muito comum, né? Então, eu acho que, assim, se você for comparar com os outros entes da federação e com alguns trabalhos de CLT, é uma carreira boa. Agora, ela precisa se estruturar porque é uma carreira federal, é uma carreira, sim, concorrida, é difícil de entrar, é uma carreira que você entrando, você tem que estudar muito para permanecer, né? Você está no doutoramento, a maioria dos colegas que entram, muitos deles já são doutores.
é uma atividade extremamente complexa você trabalhar na permanência estudantil, envolve um estudo do contexto na qual você está inserido, né? Você tem você tem que estar inserido plenamente na comunidade, né? Para você entender quais são os fatores que influenciam a pré-permanência estudantil. Aqui em Governador Valadares, a gente compete o tempo todo com o sonho americano, por exemplo. Está entendendo? Então, o sonho americano vai para um lado e a estrada do futuro vai para o outro, a estrada dos estudos. Então, se você chega na cidade e você não sabe a respeito, como é que você vai trabalhar com o tema da evasão? Porque não é um nem dois estudantes que já saiu do curso e emigrou para Estados Unidos, Portugal, Bélgica. Então, desse modo, eu acho que é uma carreira bastante complexa e que, infelizmente, a desconstrução, a precarização também que envolve esse projeto, esse poder político em torno do público, que faz com que, às vezes, o jovem não escolha trabalhar numa universidade pública. É o que eu penso, né? Além do que nos últimos anos, o que se correu aí a respeito de universidade pública como um local na qual tem muita orgia, né? Isso tinha muitos, né, fake news a respeito disso, isso contribuiu também. A outra questão a gente tem que trabalhar junto aos sindicatos para poder fortalecer a nossa carreira, porque foi graças aos sindicatos que a gente conseguiu um avanço dessa mobilização nacional aí esse ano. Então, a nossa atuação sindical ela não pode ser nunca preterida. Eu, particularmente, eu gosto muito do Sindicato dos Psicólogos, né? Então, paralelo ao Sintufejuf, que é o meu sindicato, eu sempre estou com o Sindicato dos Psicólogos também. Embora, né, eles estão ali em Belo Horizonte, não vem a GV, mas eu acho importante a gente contribuir com o movimento sindical, né, seja lá onde a gente está. Eu vou continuar aqui lendo o chat da Ana Maria. Ana Maria falou uma coisa que eu tenho essa ideia já há um tempo. Atividade física, alimentação, qualidade do sono, eu realizo atendimento remoto. Sim, depois da pandemia, a gente facilitou, né, os processos para que a gente pudesse realizar atendimento remoto à demanda dos estudantes. A realidade aqui é que a universidade ela é dividida nas unidades acadêmicas, as unidades acadêmicas ficam distantes uma das outras e, às vezes, aquele horário, o estudante ele não vai conseguir chegar até mim para um atendimento presencial, então ele pede que seja remoto e, obviamente, eu trabalho muito pensando sempre na demanda do estudante. Então, isso daí facilitou, não tem maiores problemas aqui. Tem essa questão relacionada à resolução do EPC, isso foi muito bom, porque eu não via sentido nessa plataforma de cadastrar, eu nunca vi sentido nisso, eu nunca entendi isso, né? Então, ainda bem que nos libertou desse cadastramento, embora eu já tenha meu cadastro lá há muitos anos. Bom, outra questão, sobre essa fala aqui da Ana Maria. Ana Maria, eu já estou com um quantitativo de lives no canal de aproximadamente 20 e poucas, né? As que eu coloquei lá gravadas. E depois eu vou estar dividindo essas lives por playlist. E uma ideia de playlist que eu quero fazer baseado num curso que o governo oferta ano após ano, são os fatores de aprendizagem. Eu não vou me lembrar agora o título desse curso, mas ele sempre oferta fatores relacionados à aprendizagem. Então, eu comecei a fazer esse curso, eu quase terminei, não lembro nem se eu cheguei a terminar, mas vou me inscrever novamente. Porém, ele é dividido nos blocos e tem atividade física, aprendizagem, sono, aprendizagem, alimentação e aprendizagem, saúde mental e aprendizagem. E eu estou pensando em fazer esses blocos, trazer isso para o canal, né? Agora, com o Dia da Nutricionista, a gente vai começar a mexer nisso, para falar a respeito da alimentação e aprendizagem, alimentação e emoções. E depois eu vou trazer um colega neurologista para falar sobre sono e aprendizagem. Isso é um tema que me interessa. Eu tenho muito problema para poder dormir, entendeu? Isso desde criança, então é um tema que eu gosto muito. E atividade física e aprendizagem é um eixo importantíssimo.
Então, eu vou estar lançando essa playlist no canal, assim, aos pouquinhos eu vou trazendo esses temas. A outra playlist que tem no canal, que já tem pelo menos umas 4 lives a respeito, são as lives de relatos de vivência, né? E temos relatos de vivência de pessoas com esquizofrenia, relatos de vivência de pessoas com deficiência intelectual, de famílias em torno, né, da luta para poder ter um tratamento, atendimento adequado a seu filho, e relatos de vivências de pessoas com autismo. Então, essa playlist eu já vou estar organizando e já está no canal. Então, mais ou menos são essas ideias que eu estou tendo ali e vai estar separando por conteúdo para facilitar a identificação. E tem também a playlist dos afetos, né? Do junho foi toda ali em homenagem aos afetos. Então, eu falei bastante de lives sobre o amor, sobre as intensidades em torno do amor. Então, a gente tem muita ideia. Davidson está falando. Só se constrói prédios, esquecem do levantamento e dimensionamento de RH, realidade da maioria das universidades e institutos. Você trabalha no RH, Davidson? Você está aí? Davidson está ouvindo? Não, acho que ele não... Não, mas a gente pode comentar essa fala dele aqui, enquanto ele retorna aí, né? Fala. Eu desconheço do trabalho do psicólogo, inclusive o RH daqui precisa de não tem psicólogo, nunca teve, são gestores, administradores, e traz toda a consequência relacionada a isso, porque, infelizmente, é uma crítica que eu faço a toda a RH, eles não se veem como trabalhadores, eles se veem como chefes, como superiores aos trabalhadores, e eu acho que a nossa profissão está sempre lá pensando numa proposta de humanizar. Eu acho que é uma ideia que o Alisson, o Davidson, né? O Davidson está trazendo para a gente. Acho que é até mais amplo que a atuação do psicólogo. Eu acho que é o planejamento da gestão, né? Então, sim. Nós tivemos uma notícia recentemente aí, eu acho que eles vão fazer, eu acho que é mais 100 institutos, eu não lembro disso, né? Acho que o número era esse. Seria interessante, numa perspectiva de políticas públicas, já ter o planejamento de quantos profissionais são necessários ali, quantos psicólogos, né? Se vai ter que fazer recomposição em um outro instituto primeiro, antes de fazer no novo instituto, porque o que acontece é que a gente fica sobrecarregado, os colegas ficam sobrecarregados, né? Assim como a Ana Maria comentou com a gente aí, um psicólogo só para 4 campos, ou um psicólogo só para uma universidade inteira. A gente sabe que a demanda existe, a gente sabe que o sofrimento mental ele está diretamente relacionado à evasão, que é um grande problema para a universidade hoje, e a gente também sabe, a gente tem evidências que o trabalho do psicólogo é eficaz para melhorar a saúde mental do estudante, né, e consequentemente, aí, trabalhar para a sua permanência. Então, a gente deve, sim, trabalhar em favor de ter mais psicólogos por camp, né? Ele respondeu aqui, RH, que são os recursos humanos, que eu me refiro ao quantitativo de tais para dar conta do trabalho. Isso. Sim, tem um projeto político de funcionamento sempre com menos servidor do que a demanda necessita, né? Exato, exato. Só que eu acho que cabe a nós, né, junto com a gestão, aí eu sei que tem gestão que pode ser mais ou menos familiar essa argumentação da saúde mental, mas mostrar esses dados. Olha, os estudantes, eles estão desistindo do ensino superior devido a questões envolvendo saúde mental. Agora, no doutorado, nós estamos fazendo uma pesquisa, e uma das perguntas que a gente fez para os estudantes é se ele já pensou em trancar ou abandonar o curso devido a um problema de saúde mental. 28,4% da nossa amostra, com mais de 140 estudantes, disse que sim, que eles já pensaram em trancar ou abandonar o curso devido a um problema de saúde mental. A pergunta era bem específica. Ou seja, tem uma demanda aí muito importante para o trabalho do psicólogo, que pode auxiliar as unidades acadêmicas, né, a universidade como um todo, a lidar com essa retenção e com essa evasão. Sim. Tâmaro, e como lidar com um problema que é muito comum aqui na região, que eu imagino que na sua também, embora eu acho que a UFVJM ela tem mais anos de atuação
em Teófilo Otoni. Não, quando que ela foi trazida para Teófilo Otoni? Olha, eu não sei a data corretamente, porque eu cheguei em 2018, mas eu acho que a universidade, elas estão na universidade em 2005. Ah, não, então tem muito mais anos que aqui, né? Veio... Aqui veio 2012, e ainda assim a minha região é uma região muito refratária ao trabalho do psicólogo, só que essa atitude mudou, teve uma guinada de 360 graus na pandemia. Na pandemia, todo mundo se abriu ao trabalho da psicologia, a procura aumentou consideravelmente, mas ainda assim, eu percebo que tem uma questão relacionada com estigma e que às vezes impede aquele estudante de procurar ajuda, mesmo entre estudantes que estão inseridos no contexto de área da saúde. Só corrigindo aqui, 2010, inauguração do campus Mucuri. Mucuri 2010. Aqui isso, 2010. O curso de medicina veio em 2014 e eu vim em 2018. Por isso que eu baguncei para as datas aqui. Sim. Como é que você trabalha com estigma aí? O estigma da procura da psicologia. Pois é, no meu contexto, eu me sinto assim um pouco privilegiado, porque o meu contexto, eu trabalho com os estudantes da medicina. Então, de modo geral, são estudantes que estão se preparando ali para atuar numa área da saúde. Então, de maneira geral, são estudantes que são mais permeáveis a uma argumentação relacionada, né, a esse letramento em saúde mental, a valorizar a própria saúde mental, a entender que existe uma relação entre saúde mental e desempenho acadêmico. Então, de maneira geral, eu noto um estigma muito, não falar que ele não existe, né, porque esse estigma ele é generalizado na sociedade, mas na minha experiência aqui, de maneira geral, eu vejo que é muito bem-vindo assim, a proposta de um atendimento em saúde mental, como é valorizado, né, o nosso trabalho. Em relação ao que eu escuto direto dos estudantes de medicina, eu não tenho tempo. Ah, sim, não, esse é um grande problema, porque é um curso integral, então tem períodos que eles têm aula de 7 da manhã até às 18 horas, né? Então ele vai parar ali para almoçar, às vezes tem deslocamento de um lugar para outro, então ele teve aula durante o dia, a parte da noite ele quer estudar, ele tem tarefas domésticas, ele tem tarefas de lazer também, então esse é uma das principais dificuldades que a gente tem em relação ao atendimento do aluno, é conciliar a disponibilidade do atendimento com a disponibilidade da agenda do estudante. Aí, nos cursos de medicina, sempre é preconizado o que eles chamam de área verde. Então, é o momento da semana ali, né, que o estudante ele não tem atividades acadêmicas e são momentos destinados a outras atividades, de autocuidado, ele pode também utilizar esse tempo, né, para fazer algum projeto. Então, o que a gente sempre tenta trabalhar, e é uma luta, não vou te dizer que é fácil, é que os alunos tenham possibilidade de ter área verde, né, para que eles possam participar dos atendimentos. E o que eu tento fazer também, assim, dada a minha disponibilidade, eu tento atender o aluno no horário que for disponível para ele, sabe? Claro que tem a minha carga horária lá também, né, que é limitada, mas assim, eu tento ir até o fim, a gente acha um horário ali, se não pode na segunda, vai na terça à tarde, puxa daqui, sabe? Para não perder esse momento de fazer o acolhimento, de fazer o atendimento. Agora, no curso de medicina, né, a minha experiência de outros colegas, realmente é complicado devido a essa questão do horário. Me fala um pouquinho mais dessa área verde, por favor. É algo que é uma política institucional? Não seria uma política institucional. Os cursos de medicina, o nosso aqui pelo menos, ele tem uma metodologia de ensino que ela é mista. Então, ela usa tanto metodologia tradicional quanto metodologias ativas. A ideia de uma metodologia ativa preconiza que o estudante tenha um momento para que ele tenha essa área verde, que é um momento que ele pode investir em outras atividades extracurriculares. A essa área verde, a gente incentiva o estudante, por exemplo, que ele possa fazer um curso de idiomas, uma atividade, né, algum projeto de pesquisa, ensino e extensão, mas também o autocuidado. O autocuidado pode entrar nessa área verde aí. Então, assim, isso é preconizado. Agora, dependendo da demanda do período e de como que a grade ali do período é organizada, infelizmente tem situações que essa área verde, os alunos brincam, que essa área verde constantemente é desmatada.
sabe? Ou ela muda de horário, ou ela não vai ser do tamanho que deveria ser. Aí a gente tem que, junto com, às vezes, com o estudante, com a coordenação ali, ver o que dá para fazer, né? Sim, eu estou perguntando porque eu nunca tinha escutado essa expressão, porém, não sei se eu já mencionei, antes de eu ir para psicologia, eu fiz medicina, fiz alguns períodos de medicina. Inicialmente, iniciei o curso foi na Federal de Pelotas. E na Federal de Pelotas havia tido uma mudança de currículo que foi muito importante, relacionado à implantação de áreas ou diminuir a quantidade de horas-aulas, permitir que esse estudante vivencie a vida acadêmica, tinha toda uma política relacionada a isso, para que não houvesse uma cisão muito grande entre estudante de medicina e os outros estudantes universitários. Isso a gente sabe que tem essa questão que perpassa todas as universidades, né? Por causa da quantidade de horas-aulas, então acaba que vai tendo essa cisão, culminando com a frase que a gente escuta: médico só se relaciona com médico só se casa com médico, e por aí vai. Mas começa desde do que se é exigido dele na vida acadêmica. Então, tendo essa mudança curricular, que virou uma política institucional, e um ex-professor meu, psiquiatra, falou, não, né, falando ali com o sotaque dele, os piás têm que aproveitar a universidade. Não tem que ficar achando que ele é Deus, que ele é superdotado, que ele é gênio, e exigir muito deles, porque não está dando certo, não estava dando certo até então. Né? Isso foi no ano de 2000 e pouquinho. Eu acho importantíssimo isso, porque posteriormente eu fui para o UFMG, né? Meu pai, acompanhando meu pai, numa transferência, eu senti muito, eu não gostava da UFMG, tanto que acabei evadindo do curso e fui para psicologia, porque é a minha vocação primária, mas tem essa questão relacionada à metodologia, né? Se você for perguntar, uma das pessoas que já evadiu por causa de saúde mental, eu. Exato. A carga horária é muito extensa. A ideia de ter uma área verde, por exemplo, você tem um dia da semana, não sei se lá em Pelotas era assim, você tem um dia da semana que você não tem aula, ou tem um dia da semana que a parte da tarde não tem aula. Seria mais ou menos assim, sabe? Esse é o princípio. E é muito importante, é um curso muito extenso, são 6 anos, né, de aula, a carga horária é muito alta, exige que o estudante faça estudos também, né, externos ali, quando ele não está na faculdade. Então, a área verde ela é importantíssima por causa disso. Sim, E é muito importante também montar, aí talvez nós, psicólogos, com o tempo, podemos avançar nesse sentido de estar lá trabalhando, porque isso é o que o CREPOP fala a respeito da atuação de um psicólogo numa instituição de educação, né? Trabalhar junto aos projetos pedagógicos ali dos cursos. E aqui a gente já teve, inicialmente, ali 2 atuações nos projetos pedagógicos, se eu não me engano, um foi na farmácia, o outro na medicina, mas depois começou a separação entre nós, os professores, e cada um no seu quadrado, né? E com atividades próprias de cada um. Mas isso é interessante pensar como forma de chegar para eles e falar, não, vamos instituir um projeto pedagógico que trate o estudante como, antes de mais nada, como um estudante. Exato. E não como alguém a ser sugado, né, na sua juventude. Exato. E um outro ponto importante também que a gente fala muito aqui, eu achei interessante a fala do seu ex-professor lá, do estudante aproveitar um ambiente universitário. Sim. Exatamente essa ideia. A universidade, ela é um espaço de convivência. Ela não é um lugar que você vai, tem aula e vai embora. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente chega no campus, que as pessoas estão conversando, estão falando de evento, então tem alguém sentado lá, batendo papo. A universidade é um espaço de convivência, né? As maiores que a gente vê, por exemplo, a UFMG, outras estaduais também, as pessoas convivem ali, participam de eventos ali dentro, trocam ideia, fazem clubes, fazem grupos, né? Então, a perspectiva dele ter tempo livre, que no máximo é isso, é uma área verde, é que ele também possa, se assim desejar, utilizar esse tempo na própria universidade, sabe? Às vezes sendo aluno ouvinte de uma outra matéria, né? E olha que interessante, isso é um fator que auxilia na permanência do estudante.
O professor Alain Coulon, ele separa alguns estágios do estudante. O último estágio, ele fala que chama afiliação, que é quando o estudante ele está plenamente ali, né, conhecedor do ambiente acadêmico. O que favorece a afiliação e a permanência é o estudante passar tempo na faculdade. Por isso que é interessante a gente ter eventos e programas e projetos, como listado na literatura, para que o estudante possa conviver naquele espaço ali, né, e reconhecer que aquele espaço ali é dele, né, ele faz parte daquele espaço ali. Se apropriar daquele espaço. Tem uma questão que eu também já ouvi de médico, que o estudante que passa em medicina, pelo fato de ser um curso muito concorrido, é um estudante que tem um perfil, às vezes, de ter vários interesses, né? Era o meu caso, eu não tinha interesse só na medicina, eu tenho um rol de interesses, um rol de coisas que eu quero me aprofundar, eu gosto de estudar, e que, mais ou menos, esse é um perfil de um estudante de medicina. E o que acontece? Muitos, quando entram, são leitores ávidos, e essa capacidade de leitura, ela vai se afunilando, né? Porque aí você só pode estudar algo que é ensinado, você só tem tempo para ler as matérias médicas, as disciplinas médicas, então você vai diminuindo ali a sua capacidade de cultura geral. É o que acontece, né? Porque você aí abre espaço ali para muitas críticas, porque você perdeu a sua capacidade de cultura geral ao longo do curso, porque você não tem tempo para poder ler mais. E isso, às vezes, as pessoas acham que isso é recuperado após formar ou após começar a trabalhar, mas não necessariamente, porque você tem ali também a questão relacionada à necessidade de, né, de fazer plantão, de trabalhar institucionais. Então, a vida continua dura. Só que você tem dinheiro, né? Isso é interessante, Alessandra. A gente está falando aqui da atuação do psicólogo, e eu comentei que existe essa atuação transversal do acolhimento e a atuação longitudinal, que é ao longo da vida acadêmica do estudante. Sim. E a gente pode ir acompanhando exatamente para auxiliar o estudante a retomar esses hábitos que para ele eram reforçadores, como ter acesso à leitura, atividade física, esporte, e ao mesmo tempo, lá nos anos finais, então a gente acompanha o estudante, né, lá do primeiro período até o 12º período, auxiliar esse estudante para que ele possa sair da universidade e planejar uma rotina mais saudável a partir das possibilidades que ele vai ter. Então, assim, de ter um trabalho com uma carga horária que permita que ele tenha um bom estilo de vida, que ele possa estudar, porque muitos saem estudando para passar na prova de residência, então que ele possa estudar, mas que ele possa ter um bom estilo de vida, com uma atividade física, uma boa qualidade e quantidade de sono, que ele possa praticar o esporte que ele gosta, a leitura, e de não sair pegando e entrando em todos os vínculos disponíveis que ele for convidado. Então, essa reflexão ela perpassa durante toda a faculdade, do primeiro período até a formatura, né? Dele saber, é um pouco angustiante você dizer não para as coisas, mas é importante exercer isso, né? Mas, Tâmaro, do que você vê da realidade ali dos alunos que você já atendeu, que se formou, eles podem falar, não vou fazer plantão? Você acha que tem essa possibilidade? Depende. Os estudantes, assim, a gente encerra o atendimento, né? Mas o que a gente acompanha ainda, eu vejo, assim, eles têm possibilidades de escolha. A carreira médica ainda é uma carreira que tem uma excelente empregabilidade, então ele tem possibilidade de escolha. E é um ponto interessante, Alessandra, que muitos, como eu trabalho com eles ali, quando chega perto do internato ali, muitos saem com essa reflexão. Então, por exemplo, às vezes ele é convidado para trabalhar numa cidade X. Só que essa cidade é longe da cidade que ele quer morar, da cidade dos pais, ou de uma cidade que ele quer fazer um cursinho, por exemplo. Então, aí ele fala assim, eu posso ir de carro e voltar todo dia. Ah, tá, mas eu não quero passar 3 horas dirigindo na estrada, não. Então, eu vou ficar só numa cidade, que isso para mim é importante. A ideia é dele fazer melhores escolhas, né? Claro que pode ter um momento ali que ele quer fazer um plantão, né? Ou ele quer privilegiar os estudos para a prova de residência, mas a ideia é que ele não se sobrecarregue, porque a frequência também de burnout em profissionais de medicina é muito alta, pela carga horária que eles são submetidos.
Então, a ideia de fazer um acompanhamento psicológico na universidade, ele também é preventivo para esse profissional. E olha que interessante, tem alguns artigos interessantes que falam o seguinte: muitas vezes, essa pior qualidade de saúde mental do profissional formado, essa conduta foi adquirida na universidade. Então, é como se... Tâmara, eu escuto dos meninos antes, eu já entrei cansado, eu já entrei esgotado. Sim, né? Sim. E isso aí, agora a gente pode generalizar, principalmente para os colegas aí que não são especificamente do curso de medicina, né? É algo que algumas pesquisas mostram para a gente também. O estudante, ele vem de uma população geral. A prevalência de transtornos mentais também existe na população geral, né? Muitos deles, você ainda passar no ensino superior público, ainda é muito concorrido, né? Alguns cursos mais do que outros. Então, o estudante, ele se submete ali a um extenuante processo seletivo de fazer cursinho, pode chegar a esse cansaço. Depois, o próprio ensino superior vai ter demandas para ele ali. Então, a gente tem demandas que começam quando o estudante chega, né, que é onde começa a nossa jurisdição ali, né, praticamente, até quando ele sai da faculdade, mas a gente espera que ele saia, pelo menos, com essa reflexão em relação a manter um estilo de vida minimamente saudável, né, recompensador. Sim, exatamente, né? Bom, a Ione está falando aqui. Pessoal, obrigada por compartilhar apontamentos tão importantes, preciso sair. Mas eu acho que o horário limite que você pediu já está dando, né, Tâmara? Que você também tem aula, não é isso? Isso, pessoal. Além da universidade, eu tenho uma dupla atuação, né? Eu trabalho como psicólogo em uma e como professor em outra, está chegando o horário já da aula. Todos nós, uma carreira na qual você trabalha meio período possibilita duplos vínculos. Eu trabalho no setor de saúde do trabalhador, no SESC Senat. Exato. E final de semana agora eu estou pegando alguns plantões para uma plataforma internacional. Então, a gente, né, tem essa questão da possibilidade. Mas, bom, eu queria agradecer a sua presença novamente. Foi muito enriquecedora, tanto a primeira palestra sobre transtorno de déficit de atenção, como essa agora. Essa agora eu aprendi mais ainda, porque eu não tinha esses dados a respeito, né, da atuação profissional. Vou te pedir para você compartilhar conosco, por favor, gente, quem quiser também os slides ou quiser certificado, manda recado para mim no Instagram ou no WhatsApp. Mas não é falando, oi, eu quero certificado, não. É deixando nome completo e e-mail, tá bom? Eu preciso desses 2 dados para poder estar emitindo certificado. Alessandra, só um momento. Você podia compartilhar esses slides do Tâmaro conosco? Claro, é o que eu estou acabando de falar. Só você me mandar um oi no Instagram ou no WhatsApp. Vou te mandar, sim, agora. E também a declaração por participar. Isso, exatamente. Aí eu preciso do e-mail e do nome completo. Quem quiser o certificado é só me enviar. Para as pessoas que já não estão mais aqui, por favor, falem com elas também, né? E é isso. Agradeço a presença das intérpretes de Libras, Daniela e Jussara. Né? Hoje a gente está fazendo um método diferente, elas já não estão mais atrás de mim, sinto até falta, elas estão em computador próprio, tela própria. E até a próxima live sobre as bases. Pode falar, Tâmara. Não, eu estou colocando aqui meu contato também no grupo. Por favor. Aí, se o pessoal quiser aí me mandar... Tâmara, você não está clinicando, né, Tâmara? Não, atualmente eu estou afastado para o doutorado em relação à universidade e estou só na docência, que é uma carga horária mais baixa, né? Que eu consigo conciliar as duas coisas aí. Mas você clinicava? Você tinha consultório particular ou não? Tinha. Antes, na verdade, do mestrado para cá eu afastei do consultório particular, porque eu emendei. Eu saí da especialização, fui para o mestrado para o doutorado. Aí, finalizando essa parte, eu pretendo retornar, mas atualmente não. Não, tranquilo. Aí, coloquei no grupo aqui os meus contatos, pessoal, para quem quiser entrar em contato também. É bom a gente manter uma conversa com os colegas aí. Queria te agradecer, Alessandra, pelo convite. Muito legal a gente estar falando da nossa experiência, falar com outros colegas sobre a atuação da psicologia, né, nesse ambiente universitário. Me colocar à disposição aí de quem está aqui participando conosco, viu? Foi muito bom também. Obrigado.
Obrigada a você. Novamente, muito obrigada por aceitar o convite, sempre com palestras de um nível tão alto, tão enriquecedoras. Obrigado. Tá bom? Gente, encerro aqui essa live até o dia 27. Boa tarde. Até mais, pessoal. Boa tarde.